no Brasil a gente brinca que a vida só começa depois do carnaval. Quantas coisas a gente tem aí para fazer ou para encaminhar, e aí a gente pensa, depois do carnaval vai. Porque a gente sabe que vai pegar no tranco, talvez, só depois do carnaval. É interessante a gente analisar essas datas. Porque, a gente começa o carnaval numa sexta-feira. E a festa começa na sexta-feira muito esplendorosa, muito grande, com muita luz, com muita cor. E eu lembro que na época da escola, que o pessoal cantava a música abre alas que eu quero passar. Aí eu não sabia nem o que era alas, por que elas tinham que abrir, e o que era não sei o que, eu sou da lira e tal. Mas isso é da cultura brasileira. Então a gente sabe que tem que, abre alas que alguém quer passar. Então é o dia, daqui a pouco eu limpo, é o dia que começa com muito confete. Outro símbolo do carnaval é o confete. E eu lembro nessa época da escola também, quando tinha lá os dias do confete, a gente, criança, gostava de pegar todos os confetes do chão de novo e jogar no amigo. Aí jogava no amigo, caía no chão de novo, vocês faziam isso também, estão rindo. Chegava no fim, aquele confete já estava o pó da rabiola, de tão sujo. E aí eu lembro de jogar na professora também, e ela falava, eu tenho alergia, tal, porque já estava o pó. Aquele confete. Pensa comigo, então, nesses 3 dias. Uma sexta-feira esplendorosa. Abre alas. E termina numa quarta-feira de cinzas. De cinzas. Uma quarta-feira murcha, que as pessoas já ficam tristes, falam, poxa, acabou. Tudo aquilo, a alegria desses dias acabou, passou, virou cinza. Fica aquele feriado meio xoxo, e amanhã, quinta-feira, começa tudo outra vez. Porque não tem uma perspectiva boa, talvez vai ser tudo outra vez, e vamos empurrando mais um ano com a barriga. Mas a gente tem uma alegria de pensar em outro feriado, que ele também começa numa sexta-feira. Só que eu posso dizer que é uma sexta-feira de cinzas. Não é uma quarta-feira de cinzas, é uma sexta-feira de cinzas. O dia que Jesus foi preso. O dia que ele foi morto na cruz. Parecia que toda aquela esperança, o Salvador do mundo, estava lá, sozinho numa cruz. E a gente via a cena de morte. Porque parece as pessoas... Imagina aquelas pessoas olhando para Jesus... Falou, mas eu achava que ia ser ele, que ia mudar tudo. E ele está aí. Sexta-feira de cinzas. Vocês concordam comigo? Mas a história não acabou naquela sexta-feira de cinzas. Mas ele não ficou assim. Para sempre não ficou assim. Foi numa quarta-feira que ele foi preso. E numa sexta-feira que ele foi morto. Mas nós sabemos o fim da história, nós sabemos o fim da história, nós sabemos o fim da história. O Cordeiro é o Leão, o Cordeiro é o Leão, o Cordeiro, quem ele é o Leão. O Salmo 24, versículo 7, ele fala assim, abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente. Então Jesus não ficou morto, fechado nas portas da morte. A porta do sepulcro dele abriu. Abre alas, abram-se as portas para o Rei entrar. Abram-se as portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória, da Glória, da Glória.
Aí ele veio e ele voltou, esplendoroso, para mostrar que a nossa vida não acaba numa quarta-feira de cinzas. A nossa esperança não acaba porque parece que vai ter um ano igual lá na frente. Por falar em ano, convido vocês para abrirem a Bíblia no capítulo que ele chama justamente o ano da bondade do Senhor, e é o meu capítulo da Bíblia favorito, que é Isaías 61. Aí ele fala assim: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Isso era uma profecia. Jesus, ele cumpriu essa profecia. E lá, mais para frente, ele fala assim: e dar a todos os que choram uma bela coroa em vez de cinzas. Com Jesus, a minha vida não termina numa quarta-feira de cinzas. Ela ressuscita com Ele. A minha esperança não acaba numa quarta-feira de cinzas. Ela ressuscita com Jesus. E Ele me dá uma bela coroa. Né? As pessoas no carnaval, mais importante é o tal da rainha da bateria, ou o rei Momo, e isso também acaba quando acaba o carnaval. Mas Jesus veio dar essa coroa para a gente, que é uma coroa que, se eu ficar firme até o fim, Ele vai me dar a coroa da vida, no lugar das cinzas, no lugar do pó. E o diabo fica louco, porque o que ele queria fazer com a nossa vida era deixar a gente nas cinzas. E ele tenta, e ele fala: eu quero deixar você nas cinzas. Ele não quer te tirar lá das cinzas. Por isso que a nossa vida também, a gente se encanta, quando é criança, com a história da Cinderela. Cinderela vem de cinzas. Ela trabalhava na casa, ficava perto da fogueira, era cinza, parecia que o fim dela ia ser as cinzas, esquecida. Mas apareceu a fada e mudou tudo. Então ela não ficou a Cinderela das cinzas, ela virou uma princesa. Mas a nossa vida não é só um conto da Cinderela. Jesus veio me tirar das cinzas mesmo para sempre. Mas o diabo acha que vai pôr a gente nas cinzas. Ele tentou fazer isso com José. Fez lá um plano, ficou na cabeça da mulher do Potifar, o diabo falou: vai, tenta ir para cima do José, ele é jovem, tenta lá com ele. E ela ficava todo dia no pé do José. Mas o José ficou firme, homem de Deus. Ele falou: não quero você. Mas a história ficou mal contada, acharam que José que tinha ido para cima da mulher do Potifar, em vez de saberem que era ela que estava fazendo tudo, ele estava fugindo para não cair, e pegaram a cena e entenderam tudo errado. E aí ele foi preso. Aí o diabo riu e falou: haha, José está preso, coloquei o José nas cinzas. Mas Deus não deixa. Deus fez a luz dele ir lá sobre José. E o que ia ser o fim de José na prisão, Deus tirou ele de lá. E o cargo que não existia, Deus deu para José. Ele virou o governador do Egito. Deus não deixa eu e você nas cinzas. Mas o diabo tenta fazer a gente parar de duas formas. E eu acho que é importante a gente terminar essa reflexão pensando nessas duas formas que o diabo tenta te levar para as cinzas. Ele tenta de um jeito. Acho que se ele não consegue, ele tenta de outro. Quer dizer, ele não para de tentar. Ele vai sempre encontrando formas de falar: eu vou parar o Leandro, eu vou deixar ele lá. E por isso que é muito importante a gente vigiar e orar e vir aqui no culto de oração. E não só orar por nós, que precisamos tanto, mas também, se a gente for pensar, pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos seus bisnetos, pelos seus pais, pelos seus avós, porque o diabo, eu sempre gosto de falar isso, ele não respeita idoso, ele vai para cima do idoso. Ele não respeita a mulher que está grávida, ele vai para cima dela. Com o diabo não tem essa história de preferencial, ele tenta todo mundo, ele quer parar todo mundo. E aí, uma forma que o diabo tenta nos atingir é nos fazendo pecar. E aí ele sempre vai disfarçar o pecado de uma coisa pequena ou de uma coisa legal. Por isso que é só ir lá no bloquinho, é bloquinho, porque parece que é tão indefeso, ou é só uma olhadinha, é só uma piscadinha, é só um copinho, é só uma flertadinha, e com essa zinhainha
a isca do diabo vai tentando nos atrair para fazer coisas erradas. É só uma mentirinha, é só passar um documentozinho. E assim, ele vai tentando nos afastar de Deus. Começa assim, de pouco a pouco. E aí a gente vai se afastando de Deus, vai perdendo a nossa autoridade espiritual, vai ficando fraco, vai se sentindo no pó. Lembra, quando Adão pecou, depois quando Deus está falando do castigo, ele falou, porque você é pó, ao pó você vai retornar. Então, toda aquela força, o pecado, suga de nós, tira de nós. Por isso a gente precisa fazer uma guerra contra o pecado. Aí você pode estar sendo tentado numa área da sua vida para pecar. E se você está sendo tentado, pensa nessa palavra. É uma tentação. Não é ainda uma conseguição. Se o diabo conseguisse, seria uma conseguição. Mas ele está tentando. Então, enquanto ele está tentando, é tempo que eu posso falar não, não, não. Então, essa é uma forma que a gente tem que estar muito atento nas pequenas coisas do dia para não deslizar, para ficar firme, para não voltar para as cinzas, para falar, poxa, Deus me tirou daqui, desse pó, eu não quero voltar para essas coisas antigas, eu quero ir para perto do Senhor. E aí a gente fica firme, é uma luta diária. Ele fala assim, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne, é a guerra. Então não estranhe se você está numa guerra, não tem nada de errado com você, é porque você está vivo. Enquanto nós estamos vivos, a nossa carne e o nosso espírito estão lutando. E por isso que todo dia é essa luta, por isso que na oração que Jesus ensinou, ele falou, não me deixa cair em tentação. Mas tem outra forma, porque às vezes o pecado, ele parece uma forma muito evidente do diabo tentar parar a gente, porque é muito claro, você olha lá, você fala, olha, se eu falar uma mentira, se eu fizer tal coisa, se eu cair nesse pecado, tudo mais evidente. Mas tem uma forma também mais disfarçada, que o diabo tenta te parar, e sabe qual é? Ele tenta parar na sua carne, e você já deve ter ouvido a expressão que a nossa carne é fraca. A carne é fraca. E isso está na Bíblia. A carne é fraca. Mas é interessante da gente pensar. Quando Jesus falou que a carne é fraca, nós estamos falando de carnaval, já está aí na palavra, carne. Foi quando Jesus estava corrigindo alguém que estava num pecado? Foi quando ele viu, por exemplo, alguém em adultério, ele falou, fica atento, a carne é fraca. Foi quando alguém falou uma mentira, que ele falou, você mentiu, né? A carne é fraca. Se você lembrar do momento que Jesus falou que a carne é fraca, foi quando ele pediu para os discípulos orarem, que ele estava perto de morrer, de ir para a cruz. Jesus falou, estou indo lá orar mais na frente. Quando ele volta, os discípulos estão lá na unção, orando, não é? Dormindo. É um pecado dormir? Não é um pecado como esses que a gente estava falando aqui. É uma fraqueza de que eles podiam estar fazendo isso, podiam estar ajudando Jesus em oração, mas a carne fraca fez eles pararem de fazer o que eles estavam fazendo. A carne é fraca. A minha carne é fraca tanto para eu pecar, como a minha carne é fraca para eu não fazer o que eu tenho que fazer. Por isso que eu acho que a gente pode pensar nessa noite, que chama carnaval. Vocês vão ouvir o som? Vamos lembrar. Carnaval. Carne que fala, não vai. Por isso que é não vai. Deus fala, vamos ficar firme. Ah, não vai. Vamos fazer a obra. Ah, não vai. Vamos recuperar, vamos restaurar, vamos fazer a diferença no mundo de hoje. Vamos voltar a falar de Jesus com aquela intensidade que a gente falava antes. Vamos ser o povo de Deus mais forte, mais vibrante. E a carne fala, ah, não vai. Não vai. Não é assim? A gente se anima, mas bate aquele desânimo. Não vai.
Às vezes alguém te dá uma resposta não muito feliz, e aí você fala, quer saber, não vou mais, estava tão animado, mas já foi, já era, não vou. Car não vai. Como a gente é tentado a ser um car não vai, a nossa carne fala não vai. Tem uma música da Fernanda Brum que ela fala isso. Ela fala, cada dia, Deus, que eu te dou o meu sim, a minha carne grita não. Cada dia que te dou meu sim, a minha carne grita não. Essa luta. E se um cara, é até feio chamar ele de cara, né? Porque um homem, um dos grandes homens da Bíblia, da história, passou por isso, todos nós estamos sujeitos. E nós temos aqui, e vou fechar com essa parte, a vida dele, para se inspirar e ganhar força, para não parar, para não ser um car não vai. Elias, que homem de Deus foi Elias? Que profeta? Todo mundo estava adorando um Deus falso, o Baal, sendo enganado. E aí um dia Elias fala, vamos mostrar quem é o Deus de verdade, se é Baal ou se é Deus. E ele desafiou os profetas do Baal. Vamos lá, vamos fazer um sacrifício aqui, o Deus que mandar o fogo do céu é o Deus de verdade. E os profetas de Baal ficaram lá, horas. Baal não mandou fogo do céu, porque Baal não existe. Aí foi a vez de Elias. E Elias, como ele sabia o Deus dele, ele falou assim, é para mandar fogo do céu, né? Aqui, joga água. Deus vai mandar fogo mesmo com esse negócio molhado. Aí jogaram água. Aí o Elias falou, joga mais uma água. Joga água pela terceira vez. E Deus mandou o fogo do céu. E aquilo se queimou e todo mundo viu que tinha Deus em Israel, que era o único Deus. Os profetas de Baal foram mortos. E a amiga deles, que era Jezabel, ficou muito nervosa. Falou, quem esse Elias pensa que ele é? Assim como o diabo faz nas nossas vidas. Quem esse Leandro pensa que ele é? Quem ele acha que ele é? Ele acha que ele vai fazer a obra de Deus? Que ele vai fazer a diferença no mundo? Você acha? Quem é você na fila do pão do mundo? É a Jezabel. É o espírito da Jezabel que tenta acuar. Pensa na sua vida. Não tem um espírito de Jezabel que tenta te sufocar assim também? E esse espírito da Jezabel sufocou Elias. Infelizmente. Ele vai para Deus e ele fala assim, olha Deus, já está bom demais. Já pode me levar. Porque aquela pressão da Jezabel estava tão grande dele. Ele falou, Deus, já fiz o bastante. Já matei lá os profetas de Baal. Já mostrei que o Senhor é Deus. Tudo isso eu que estou falando, imaginando ele. Porque o que ele disse para Deus foi isso. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor que os meus antepassados. Eu não quero mais enfrentar a vida. Esse homem de Deus tão poderoso, tão cheio do Espírito Santo, falou, chega. Se o Elias, a carne dele, falou não vai, como a gente precisa de oração, para também não falar, não vou Deus, chega, não vou. Mas, graças a Deus, depois de Elias, vem mais um cara, com um nome parecido dele, o sucessor de Elias, Eliseu. E nesse ano eu falei, meu Deus, como eu quero ser igual o Eliseu. Falei, Deus, me ajuda a ser focado igual o Eliseu. O Elias estava indo para o céu. E falou para Eliseu, Eliseu, estou indo, você que vai ficar aqui agora. O que eu posso fazer por você, antes de eu ser levado para longe de você? Eliseu olha para Elias e faz um pedido. Se Elias fizesse essa pergunta para você hoje, o que eu posso fazer por você antes de eu ir? Aí o Eliseu virou para Elias e falou assim, peço que haja porção dobrada do seu espírito sobre mim. Elias,
faz de mim o principal herdeiro do seu espírito profético. Essa é na tradução mais atual. Ele fala, faz de mim o principal herdeiro do seu espírito profético. A tradução anterior fala assim, me dá a porção dobrada, né, do seu espírito. Ele podia pedir dinheiro, podia para resolver os problemas dele. Ele falou, me dá o seu espírito, né? Me deixa eu herdar esse seu espírito. Então, num dia de car não vai, qual que é o contrário da carne? O que é o contrário da carne? Espírito. Qual é o contrário de vai? Vem. Então, com Jesus que tirou a gente da quarta-feira de cinzas, ele não tem um car não vai para a gente. Ele tem um espírito vem. Espírito vem. Que é essa atitude de Eliseu, que não falou assim, ai Deus, chega, tá bom. Ele falou, eu quero mais do seu espírito profético, eu quero espírito profético, porque, gente, para o mundo de hoje, a gente precisa da porção dobrada do espírito de Elias, da porção tripla, eu acho, da porção quádrupla. Se o Eliseu pediu a porção dobrada, vamos pedir a porção tripla, quádrupla, porque a sua vida pode levar esperança para tanta gente que está nas cinzas. Pode. Para tanta gente que acha que a alegria dela é uma festa. Claro, festas saudáveis são produtivas, mas que bom é quando você tem uma festa que não acaba. Um Deus que te dá alegria quando está tudo bem e quando está tudo mal. Um Deus que faz festa até nas cinzas. É esse Espírito. Espírito vem. Que bonito Eliseu falando. Falei, se eu fosse perguntado assim, eu queria responder igual Eliseu. Que a gente seja uma geração de Eliseu. E como a gente está num culto de oração, eu te convido a fechar os olhos agora. Primeiro para orar por você. Ora por você. Qual Jezabel está te parando? Manda ela ficar quieta. Poxa, quem deu autoridade para Jezabel falar, mandar na nossa vida, parar, assustar a gente? Lembra que o seu Deus fechou a boca do leão, então ele vai fechar a boca de Jezabel. Chega, isso que te atormentava até hoje, vai parar hoje, em nome de Jesus. O mesmo Deus que calou a Jezabel, ela morreu morta por cachorros, ele vai parar a Jezabel na sua vida. E faz como Eliseu, não tenha medo de pedir para Deus a porção dobrada do Espírito. Jesus já deu o Espírito Santo, só basta a gente abrir o nosso coração, pede mais, pede para Ele te encher, me enche, não é para minha glória, é para o mundo receber a cura, a restauração, a salvação que vem do Senhor. Faz de mim herdeiro do seu espírito profético. Chega de mesmice, chega de uma vida sem perspectiva. Queremos mais, Deus, do seu espírito que vai nos dar força. E agora eu te convido, como Elias e Eliseu foram uma dupla, ora pelo irmão que está aí do seu lado, pode ser duplas ou trios, ora para Deus encher ele, e ele ora para Deus encher você.